Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Olá! Dando continuidade ao nosso estudo de Windows, eu agora quero começar, muito provavelmente, pela primeira tela, na qual você esbarra quando você encontra um computador com o Windows ligado, que é a nossa área de trabalho. E a área de trabalho, ela é a principal área exibida na interação com o computador. Então não há dúvidas, Se você não está com o programa aberto em tela cheia no seu computador, você está vendo a área de trabalho. E se você está com o programa aberto no cantinho, em um pedaço da janela, você muito provavelmente está com a área de trabalho aberta para você. E a área de trabalho, em primeiro lugar, não confunda, e aí eu já estou muito pensando em prova mesmo, não confunda com o conceito de área de transferência, porque tudo começa com área. Então, para você confundir na questão de prova, é daqui para ali. Sendo que a área de transferência é um pedaço de memória que nós temos no nosso computador virtual, no qual você guarda pequenos recortes. Vou falar um pouquinho dele, eu relembro ele daqui a pouco. A área de trabalho, ela é algo híbrido assim. Primeiro, é essa tela principal, essa janela principal que você visualiza no seu computador. Normalmente a gente coloca ali uma imagem de fundo, E ao mesmo tempo, essa área de trabalho também é uma pasta no seu computador. Então, se você for abrir o explorador de arquivos, que a gente vai falar mais à frente na aula, e for na pasta usuários, nome e desktop, você vai encontrar dentro dessa pasta, que nome é esse, professor? Normalmente é o nome do usuário, do Windows, Então, o sistema operacional é multiusuário, Então, se você está logado com seu usuário, por exemplo, e for na pasta seus usuários, nome, e dentro do seu nome de usuário, se for na pasta desktop, você vai encontrar aqui dentro todos os atalhos e arquivos que você vai encontrar vendo aqui na tela, na próxima imagem eu vou mostrar uma área de trabalho um pouco mais cheia. Então, todo o programa que você coloca aqui, um download que você faz e quer deixar aqui para você ver mais rápido, uma pasta que você salva aqui na área de trabalho, que você deixa aqui porque você entra nela o tempo todo, essa pasta, além de visualmente estar aqui nessa tela, ela também no explorador de arquivos pode ser alcançada por esse caminho, Então a área de trabalho é uma pasta especial. Por que ela é especial? Porque é a única pasta, digamos assim, de todas as pastas que tem dentro do seu disco rígido, que ela aparece aqui dentro da tela aberta para você. E nós costumamos usar o quê? Para que nós costumamos usar a área de trabalho? Normalmente a gente coloca atalho para os nossos principais programas. Quando a gente instala um programa no computador, a gente instala um programa no computador, o próprio programa ele costuma sugerir, além de botar um atalho na barra de tarefas, ele costuma se sugerir a colocar um atalho na área de trabalho para você acessar mais facilmente. Muitas pessoas gostam de pegar um arquivo que abrem todo dia, ou uma pasta que acessam com muita frequência, preferem deixar na área de trabalho para o acesso um pouco mais rápido. Então esse é o objetivo da área de trabalho, e acaba realmente se destacando na sua interação com o computador. Falei que não deve ser confundido com a área de transferência, A área de transferência, e aí eu falo de Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V. A área de transferência é um pedaço da memória do computador, que a gente costuma usar para fazer movimentações rápidas, Então você está lá no Word e você quer copiar um trecho e colar em outro lugar. Você
faz um Ctrl+C e o Ctrl+V, né? Ou então um Ctrl+X para recortar e o Ctrl+V para colar. Mas talvez nunca tenha se perguntado, mas para onde vai esse pedaço de arquivo, né? Quando eu copio, recorto e colo? Isso vai para tal da área de transferência, né? Se eu pego um arquivo e eu dou um Ctrl+C nesse arquivo, dou um Ctrl+V para colar em outro lugar, né? Esse arquivo ele vai onde? Ele vai para a área de transferência, né? A área de transferência, diga-se de passagem, ela sempre foi um pedaço de memória invisível, né, dentro do nosso computador, mas agora existe um comando de atalho, né, que é o botão de Windows, Windows mais V, né? E se você pressionar Windows mais V no seu computador, eu não sei se você está fazendo isso agora, você vai ter a oportunidade de visualizar o histórico da sua área de transferência e até resgatar coisas um pouco mais antigas que estavam lá. Se tiver desabilitado, vai aparecer um botão, né? Ativar o histórico da área de transferência. Se você ativa esse botão, você passa a ter a possibilidade, né, de ter aí acesso à área de transferência do seu computador, tá? Então lembre-se que a área de transferência é um pedaço de memória para cópias e colas um pouco mais rápidas. Enquanto a área de trabalho, esta sim é uma área de interação com o computador, que também é uma pasta dentro do seu sistema operacional. Tudo bem? Bacana, então vamos olhar uma questão típica da VUNESP cobrando esse conteúdo, né? A área de trabalho é um elemento presente em alguns sistemas operacionais como Windows. Sobre essa área no Windows, é correto afirmar que a sua única função é constituir um pano de fundo para a tela, que pode ser alterado pelo usuário, né? Dizer que isso é a única função é um pouco de subemprego, né, da área de trabalho. Acho que a gente vai achar que isso aí está errado. B. A sua função é armazenar ícones para programas do sistema, tipo a lixeira, colocado durante a instalação e que não podem ser removidos pelo usuário, né? Dizer que a função é somente de armazenamento de ícones para programa do sistema e dizer que não podem ser removidos pelo usuário, acho que também é um exagero, né? Por quê? Porque é possível, né, você ter aí vários outros ícones também colocados, né, dentro da área de trabalho e que podem ser removidos pelo usuário, né? Então isso aqui está errado também. Prossigamos, né? Ela se destina a armazenar pequenas quantidades de dados para posteriormente serem transferidos. Sempre, ó, a VUNESP tem um histórico grande, né, ou numa alternativa, né, ou dentro de um contexto, ela tentar fazer você se confundir, né, área de trabalho com área de transferência. Esse histórico dela é longo, ó. Aqui na alternativa C, como quem não quer nada, ó, ela se destina a armazenar pequenas quantidades de dados para posteriormente serem transferidos. Isso aqui é a definição da área de transferência, né? Então, ó, esse negócio de área de transferência, área de trabalho, área de transferência, ó, esse namoro aí da VUNESP com essas pegadinhas é longo, tá? Você não pode cair. D. Ela é um espaço de armazenamento destinado a guardar todos os arquivos e programas do usuário, né? Ela é um espaço destinado a guardar todos os arquivos e programas do usuário. Todos os arquivos, não. Isso aí é todo o dispositivo de armazenamento, não, né? Não é para guardar tudo. Nem tudo do seu computador fica na área de transferência. E a alternativa E, ela pode incluir ícones de programas, pastas e até mesmo arquivos de interesse do usuário, né? Isso aqui está correto. Então, várias são as capacidades aí da área de transferência. E sim, ela pode ter ícone de programa, ela pode ter pasta, ela pode ter arquivos de interesse do usuário. Isso é só uma questão ilustrativa, né? Estou vendo um pessoal ao vivo, muita gente não conhecia o Windows V, né? Pois é, porque é novidade, é relativamente recente. Então já fica aí mais um conhecimento para vocês, tá? E a nossa alternativa correta aqui é a alternativa E. Prossigamos. Em um computador com o Microsoft Windows 7. Ah, professor, mas essa aula não é de Windows 10. Como eu falei, vai ter exercício aqui que é tudo a ver, pô, né? Questão de 2020, pô, não vou falar sobre isso, né? Em um computador com o Windows 7 instalado, em sua configuração original, um usuário clicou com o botão invertido do mouse sobre um ponto vazio da área de trabalho, né? Botão invertido é o seguinte, né? Só para você não ficar achando estranho essa configuração, né? A gente costuma falar que o botão esquerdo do mouse é o botão para ação principal, né?
E o botão direito do mouse é o para ação secundária. Isso é no Windows com as configurações padrão, né? Mas você pode mudar essas configurações, quase tudo do Windows você pode mudar, né? Então quando a gente fala até o Windows fala, né? Então na verdade você escolhe um botão para ser o botão principal, né? Que é o botão normalmente esquerdo, e você usa um botão para falar do botão invertido. O botão invertido normalmente é o botão da ação secundária. Em regra é o direito. Mas quando ele fala em botão invertido, ele não precisa te falar que o Windows, pior que até está em configuração original, né? Enfim, que seja. Mas em tese, você nem precisaria falar a configuração original. Você poderia falar botão principal e botão invertido. Que aí, se for a configuração original, é o esquerdo principal e é o direito invertido. Mas tudo bem, acabei divagando um pouco. Mas, enfim, botão invertido. Num computador com as configurações padrão, vai ser o botão direito do mouse. Sobre um ponto vazio da área de trabalho. E obteve o seguinte menu de contexto. Professor, o que é menu de contexto? Sempre que você está no ambiente, no sistema operacional, que você pode clicar numa área, né, ou num arquivo, ou num elemento, e quando você clica, aparece um menu de apoio, esse menu recebe o nome de menu de contexto. Até por isso que eu trouxe essa questão logo no começo aqui dessa parte da aula, né, porque eu queria fazer a questão de lembrar para você, né, que sempre que você estiver mexendo no Windows, e você vai mexer, né? Eu não quero que você fique limitado só a assistir esse vídeo. Eu quero que dentro do possível você pratique tudo que vai sendo mostrado aqui. Quero que você sempre tenha curiosidade, dentro do possível, até em qualquer situação estranha, clica com o botão direito do mouse e veja o que acontece, né? Porque a VUNESP tem muita questão com essa pegada. O usuário estava de manhã fazendo a barba e clicou com o botão direito do mouse. Cara, a VUNESP faz isso. O que apareceu para ele ali, né? Barbear com creme, barbear sem creme. A VUNESP gosta dessas coisas. Então, parou de bobeira, tá mexendo no Windows, tá aprendendo uma coisa, botão direito. Isso pode ser alvo de questão da banca, tá? Então, voltando. Estava de bobeira na área de trabalho, clicou com o botão direito e obteve o seguinte menu de contexto, exibido parcialmente na imagem a seguir. Então, isso aqui é um pedaço, né? Isso aqui foi cortado no final. Isso aqui foi exibido parcialmente, né? E o que a opção novo permite que se crie, né? Então, a opção novo, tá? Isso é importante, né? Normalmente, quando você está na área livre da área de trabalho, a opção novo, ou ela vai permitir você criar um novo atalho, né, para um determinado arquivo ou pasta já existente, ou ele vai te deixar criar uma nova pasta naquele local que você se encontra, ou ele vai sugerir uma lista de tipos de arquivos que você pode gerar que são compatíveis com os programas que você já instalou no seu computador, né? Então, é um novo documento do Word, uma nova pasta de trabalho do Excel, uma nova apresentação do PowerPoint. Você instalou um programa, né, compatível ali com o sistema operacional, entra na listinha do novo do seu computador, tudo bem? Então, essa questão aqui foi mais para provocar você no sentido de, na hora de estar estudando o sistema operacional, sempre veja situações com o clique do botão direito do mouse, porque isso costuma ser questão de prova da banca. Tudo bem? Então, nossa resposta correta aqui é a alternativa B, né? Novo usuário, papel de parede, pesquisa por arquivos, nada a ver, né? Prossigamos. Então, como ainda estamos no clima de área de trabalho, né, vamos também pensar, vamos logo explicar essa questão de ícones e de atalhos, tá? São nomes que a gente fala, mas é interessante não confundir uma coisa com a outra, né? Então, o que são os ícones, né? O que são os ícones no computador, na área de trabalho ou dentro do explorador de arquivos? O que são os ícones? Eles são a materialização eletrônica de arquivos e pastas, né? Então, né, o computador, a gente costuma dizer que o que está dentro ali do disco rígido ele não é tangível. Você não consegue encostar num arquivo, você não consegue pegar um documento do Word dentro do pendrive ou dentro de um disco rígido. Mas você consegue visualizar eletronicamente aquele elemento quando ele está diante de você por meio de um ícone, né? Você vê o ícone, normalmente, e preste atenção, porque a VUNESP gosta disso em prova, vou falar desde já. Ela gosta que você bata o olho nesse ícone aqui e veja pela foto. Opa, isso aqui é uma pasta de trabalho do Excel. Isso aqui é um documento do Word. Isto aqui é um arquivo PDF. Esse ícone é o ícone da lixeira. A VUNESP adora isso. Eu acho que você sabe disso também. Então,
eu estava falando que os ícones, né, se você não consegue pegar um documento do Word dentro de um pendrive, você consegue, com o seu mouse, né, vir aqui e clicar nesse documento do Word. Você consegue arrastar, movimentar ele para outros dispositivos. Então, nossa forma de manipular, né, esses arquivos e pastas é por meio dessa materialização eletrônica, simbolizada pelos ícones destes arquivos. Legal? E existe uma categoria de ícones muito específica, que são os tais dos atalhos. Por quê? Porque se, via de regra, um ícone ele materializa eletronicamente um arquivo ou pasta, o atalho ele tem uma outra finalidade. O atalho, como o próprio nome indica, ele acaba sendo um link, um caminho mais curto para você encontrar o arquivo original. É fácil de reconhecer um atalho dentro do Windows? É. Por quê? Porque todo atalho, né, nas suas configurações padrão, que é a forma que a VUNESP gosta de trabalhar, né, nas suas configurações padrão, todo ícone de atalho terá no seu canto inferior esquerdo uma setinha da forma que você está vendo aqui agora. Né? Essa seta é para você não ter dúvidas. Este aqui não é o arquivo verdadeiro. Este aqui é um atalho para o arquivo que está em outro lugar. Você pode entrar nas propriedades do atalho, botão direito do mouse, propriedades, e você pode ver para onde ele está apontando. Né? Um atalho pode apontar para um arquivo que está em outra pasta no computador. Né? Um atalho ele pode apontar para uma pasta propriamente dita. Um atalho ele pode apontar para um arquivo ou pasta que está na rede. Né? Um atalho ele pode apontar para uma página que está na web. Né? O atalho ele contém um link. Esse link pode ser local dentro do computador, ou pode ser o URL para você encontrar na internet, ou pode ter o // ali, pode ter o endereço de um dispositivo na rede. Ele é um atalho. Né? E como tal, é importante você ter em mente que o atalho, né, se por um lado o atalho ele totalmente depende do objeto original, é importante você entender que existe uma independência na existência do atalho em relação ao arquivo original. Por quê? Se eu tenho um atalho, né, e aí é questão de prova, né, básico, né? Se eu tenho um atalho e eu apago o atalho, ele não acontece nada com o arquivo original. Concorda comigo? Eu estou apagando um atalho. E se eu apago um arquivo original, o que acontece com o atalho? Em tese, também não acontece nada. Mas, contudo, todavia, o atalho ele vai acabar fracassando na sua missão quando você precisar dele, né? Então, eu pego aqui lá na pasta C2 pontos, usuário, meus arquivos pessoais, não sei o que, eu guardo esse documento. Aí, uma prática muito comum, eu crio um atalho para ele na área de trabalho. Diga-se de passagem, quando você clica com o botão direito do mouse sobre qualquer arquivo ou pasta, sempre aparece ali uma possibilidade de criar um atalho. Né? Aí eu crio um atalho para ele na área de trabalho. Só que depois, por algum motivo, eu resolvi apagar esse arquivo, esse documento. Mas o atalho ele continua lá na área de trabalho. São independentes, pô. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas é óbvio que se eu depois for lá naquele atalho na área de trabalho e clicar nele, vai dar ruim. Né? Porque ele vai... O atalho, você clicou nele, ele vai tentar chamar o arquivo, aí ele vai lá e não tem nada lá, né? 404, né? Not found. Ele vai lá e não vai encontrar. E aí o Windows vai lá mandar uma mensagem padrão de erro para você. É muito comum o Windows até já perguntar direto, ó, não achei o arquivo que você estava procurando. Você quer apagar esse atalho? Porque ele não serve mais. Você pode apagar, você pode não apagar, né? Você pode de repente corrigir o apontamento do atalho, mas é muito mais fácil, né? Você descartar ali o atalho e fazer outro depois, se for o caso. Professor, eu posso fazer um atalho para um arquivo que está num pendrive? Pode. Só que, se você clicar no atalho na hora que o pendrive não estiver lá, vai dar ruim, né? Mas se o pendrive estiver lá e você clicar, vai dar bom. Então, assim, atalho e arquivos originais, eles são relativamente independentes. Mas você tem que ter o bom senso. Porque se você sumir com um dos dois, o outro vai continuar lá. Mas no caso de você apagar o atalho, não acontece nada com o arquivo. Mas no caso de você apagar o arquivo, o atalho vai continuar lá, mas ele vai fracassar na hora que você precisar dele. Tudo bem?
Então é importante ter esse entendimento, porque a VUNESP tem todo um acervo de questões que tenta explorar isso do candidato. Isso aqui é só um exemplo, tá? No sistema operacional, Windows 10, né, em sua configuração padrão, atalhos podem ser utilizados para várias finalidades. Né? Os atalhos podem ser A. Identificados com facilidade, pois seus ícones possuem uma seta no canto inferior esquerdo. Pô, professor, essa ficou fácil, hein? Você acabou de falar. Realmente isso está certo. Mas vamos ver as alternativas? B. Colocados em diversos locais do Windows, como na área de trabalho, mas não pode ser colocado dentro de pasta. Está errado, o atalho pode ser colocado em qualquer lugar. C. Utilizado para acessar arquivos e programas, mas atalho para endereço da internet não é permitido. Errado. Pode ter atalho para endereço na internet. D. Utilizados para acessar pastas, mas atalhos para subpastas não são permitidos. Isso aqui está errado, porque o que seria uma subpasta, professor, dentro do conceito da VUNESP? É uma pasta que está dentro de outra pasta, né? Porque se você pegar uma classificação mais bitolada, eu particularmente não concordo, só o que está na raiz do disco é pasta. A partir daí, tudo que está dentro, se são outras pastas, você chamaria de subpasta. Acho um conceito meio inútil, mas tá aqui, basta você saber. Você pode ter atalho em pasta e pode ter atalho em subpasta. E colocado em qualquer local, menos na barra de tarefas, nada disso, né? O Windows ele aceita já por um bom tempo a colocação de atalhos na barra de tarefas para você acessar mais rapidamente os programas, né? Qual é a vantagem de um atalho na barra de tarefas, né? Via de regra, nas configurações padrão, um atalho na área de trabalho para um programa, você tem que clicar 2 vezes para abrir, né? O atalho que está na barra de tarefas, com um cliquezinho, você consegue abrir aquele programa, né? É uma forma de você ter um acesso um pouco mais rápido a uma funcionalidade. Ok? Vamos falar de mais um tópico ainda nesse vídeo. Vamos falar na lixeira. Lixeira tem coisa para falar. A VUNESP ela também tem uma paixão aí pela lixeira e ela gosta de ficar tentando inovar nas questões de prova em relação à lixeira. Então não basta você saber, né, aquilo que a gente já sabe. O que você sabe sobre a lixeira? A lixeira é uma pasta especial do sistema que quando você apaga um arquivo, né, sem usar shift, né? Daqui a pouco eu te falo. O arquivo, ao invés de desaparecer do seu computador para todo sempre, né, o arquivo ele vai para essa pasta especial esperando o momento de ser apagado. Professor, quanto tempo fica um arquivo na lixeira? Hoje, nas configurações padrão do Windows, o arquivo fica na lixeira até que ou o usuário vai na lixeira apagar o arquivo, até que o usuário traga esse arquivo de volta, ou até que seu disco rígido fique entupido, que quando ele ficar entupido, uma das sugestões que o computador vai te sugerir é você apagar coisas da lixeira para voltar a liberar espaço, né? Então, não existe, diferentemente, né, normalmente dessas ferramentas de correio eletrônico, normalmente tem uma regrinha lá, né? Tá na pasta aqui da lixeira do correio eletrônico, se ficar 30 dias, o correio eletrônico ele vai apagando. No Windows não. O arquivo está lá, sem pressa, para o sistema operacional se livrar daquele arquivo. Fica mais a critério do usuário mesmo. O que mais temos que saber sobre a lixeira? Caminho de restauração, tá? Então, quando você entra na lixeira, né, você vai nas ferramentas da lixeira. Você achou um arquivo na lixeira que você quer recuperar? Você pode ir na guia gerenciar, né, que aí vai aparecer alguns botões, né? Você pode esvaziar a lixeira, né, você pode restaurar ou todos os itens ou somente os itens selecionados. Ou se você simplesmente clicar individualmente sobre um item, você vai ter a possibilidade de restaurar. O que acontece quando você restaura um arquivo? Você devolve este arquivo para a pasta. Você devolve este arquivo para a pasta na qual aquele arquivo se encontrava antes dele ser apagado, né? Então, se o arquivo estava na área de trabalho e você apagou, volta para a área de trabalho. Se o arquivo estava dentro de uma pasta, numa subpasta, e você apagou lá de dentro e manda restaurar, o arquivo volta para lá. Estava na pasta de downloads, volta para a pasta de downloads. Estava na pasta de documentos, volta para a pasta de documentos. Então, nas configurações padrão, apagar um arquivo, né, restaurar um arquivo da lixeira, devolve o arquivo para a pasta que ele estava antes de ser apagado.
Outra coisa legal também é você saber que quando um arquivo está na lixeira, ele não consegue ser manipulado, né? Então, eu já fiz essas besteiras, tá? Você está ali com um documento, você tem um documento do Word, certo? Em qualquer pasta que você está, você dá um clique duplo no documento, né? Se o Word for o programa padrão, ele vai abrir o Word e vai abrir aquele arquivo. Se você tem um documento na lixeira, clique duplo nele, não abre não. Tá? Não é para abrir. O arquivo dentro da lixeira, ele não é manipulável. Então eu já tive isso, né? Pô, caramba, será que eu preciso apagar esse arquivo mesmo? Aí você vai dar o clique duplo dele dentro da lixeira. E você, putz, na lixeira não abre. Eu preciso restaurar o arquivo para a pasta padrão. E lá na pasta padrão que ele estava antes de ser apagado, aí lá eu abro aquele documento para ver se eu quero ficar com aquele documento ou não. Tudo bem? Então essa informação também é para você guardar. Tá? Você não consegue manipular um arquivo que está dentro da lixeira. Tudo que você faz lá é, ou você some com ele de uma vez, ou você recupera. Mas você não manipula documentos dentro da lixeira. O que mais podemos falar aqui? Propriedades da lixeira. O Vunesp também gosta dessas propriedades, tá? O que é que nós temos aqui nas propriedades da lixeira? Recursos que você pode mudar. Um deles, você pode mudar o tamanho da lixeira. Então, o Windows vai lá, por padrão, ele faz uma conta lá, com base no tamanho do seu disco, ele chuta um tamanho que ele considera bom para a lixeira, né? A partir desse momento, se você conseguir entupir a lixeira nesse espaço, você vai ter que começar a apagar arquivo para a lixeira poder, né, modificar, ou então vai ter que ampliar a lixeira, né? Ou então, se o seu disco rígido entupir como um todo, ele também pode sugerir esvaziar a lixeira para você ganhar espaço. Mas tem duas propriedades interessantes aqui, você tem que saber, tá? Porque eu já vi elas caírem em prova. Primeiro, temos um recurso muito perigoso aqui, que eu não recomendo que ninguém habilite, né? Que basicamente é desativar a lixeira. Dá para desativar a lixeira, professor? Dá. Basta você pegar esse botão, que está ativado aqui no tamanho da lixeira, e você colocar o não mover arquivos para lixeira, remover arquivos imediatamente quando excluídos. Isso aqui é perigosíssimo, mas existe. Se o usuário quiser, ele pode mandar apagar arquivos imediatamente como excluídos. Professor, precisa disso não. Mas tem aquele momento que você, cara, vocês viram aquele arquivo, ou ele é repetido, ou você não quer mais ele, ou está no seu e-mail. Eu nunca mais quero ver esse arquivo na minha frente. Precisa você mandar um arquivo para a lixeira e ficar entrando na lixeira para mandar apagar aquele arquivo definitivamente? Não. Existe um comando de atalho para você fazer isso, que é o Shift Del, né? Tira o olho dos meus 2 TB do disco rígido aí e vai prestar atenção na aula, tá? Ficar manjando meu disco rígido não vai te ajudar a passar na prova, não. Fica de olho aqui, ó. Shift Del. Questão de prova. Isso aqui é questão de prova óbvia, né? Para que serve Shift Del? Para você especificamente, você poder pegar um arquivo ou um conjunto de arquivos, o que seja, e você poder excluir esse conteúdo do seu disco rígido sem passar pela lixeira, né? Sem passar pela lixeira. Dica interessante, tá? Não sei se cai da prova não, é dica um pouco mais avançada. Se você mandar um arquivo para a lixeira, você apertou Del, né? Aperta Del, manda o arquivo para a lixeira. Você pode dar Ctrl Z, né? Ctrl Z é comando de atalho para desfazer. E você der um Ctrl Z, o arquivo que estava na lixeira volta para a pasta que ele estava. Legal? Legal. Se você der Shift Del, você apaga o arquivo de uma vez. Se você der Shift Del e der Ctrl Z, não funciona. Por quê? Porque o Windows já sumiu com o seu arquivo. Tá? Então só realmente apague com Shift Del. Né? Não faça que nem o Júnior ali que perdeu um TCC. Né? Só dê Shift Del quando você tiver certeza que você não precisa mais daquele arquivo. Tá? Porque essa é uma operação que, naturalmente, ela não é reversível. Ah, professor, tem um programinha que recupera. Não é regra para questão de prova. Tá? Em condições normais, um arquivo apagado com Shift Del ou um arquivo apagado com a lixeira desabilitada, ele não é recuperado em condições normais. A princípio, você perde de vez. Tudo bem? Uma outra feature, uma outra funcionalidade mais amena é essa aqui, né?
é a exibição da caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Que blá 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 é esse? Que ladainha é essa? Quando você escolhe um arquivo ou pasta e você aperta Del, aparece uma telinha lá. Tem certeza que deseja enviar este arquivo para a lixeira? Sim ou não? Isto é a caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Essa é um pouco mais amena. Eu até peguei do meu computador. Essa aqui eu gosto até de desabilitar. Por quê? Isso quer dizer que quando eu estou num lugar, eu aperto o Del, o arquivo ele some sem falar nada comigo. Mas eu já sei que ele foi para a lixeira. Né? Já sei que ele foi para a lixeira. Por outro lado, isso aqui é perigoso com o Shift Del, né? Porque quando você dá Shift Del, aparece lá. Tem certeza que deseja excluir este arquivo definitivamente? Sim ou não? Se você der Shift Del sem essa caixinha, você simplesmente você manda o arquivo embora de uma vez. Tá? Então são duas propriedades bem interessantes. Primeira, é a capacidade de desabilitar a lixeira. E segundo, é a possibilidade de você exibir ou não aquela telinha de confirmação de exclusão. Vamos então fazer um exercício? Olha aí, questãozinha 2021 da VUNESP. Né? Em uma pasta do Windows 10, em sua configuração geral original, com uma configuração específica para que os arquivos ocultos sejam exibidos. Né? O que é exibir arquivo oculto, professor? Tem a possibilidade, né? Vou falar mais à frente, né? São aqueles arquivos que existem naquela pasta, naquele local, mas que você, porventura, pode desabilitar a visualização deles. Né? Porque você quer esconder esse arquivo de alguém, ou porque você não quer que o usuário possa mexer nesse arquivo, né? Porque ele é um pouco mais perigoso. O Windows, por padrão, ele deixa arquivos mais sensíveis de sistema ocultos por padrão, porque ele não quer que o usuário nem veja esses arquivos, porque se ele mexer nesses arquivos, ele vai mais ter dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Né? Aqui, basicamente, ele está dizendo que os arquivos ocultos estão sendo exibidos. Né? E aí está dizendo que existem 4 arquivos em uma pasta, né? Que nem está apresentado na imagem a seguir. Pasta 1, arquivo 1, arquivo 2, arquivo A, arquivo B. O arquivo 1, TXT, ele é oculto. Você está vendo ele aqui. Por quê? Porque foi mostrado os arquivos ocultos sejam exibidos. Mas ele está aí. Ele é um arquivo oculto. O arquivo A.txt está configurado como somente leitura. Isso quer dizer que foram nas propriedades do arquivo A e marcaram lá para ele ser somente leitura. Isso para impedir a modificação dele por outro usuário que não saiba o que está fazendo. Os demais arquivos e a pasta 1 não possuem nenhuma configuração específica. Assinale as alternativas que indicam quais itens serão apagados quando o usuário selecionar todos, pressionando Ctrl A. Né? Ctrl A vai fazer selecionar todos e em seguida apertar a tecla Delete. Quais arquivos serão apagados? Será só a pasta 1? Será o arquivo 1? O arquivo 2? O A ou o B? Né? Pasta 1, pasta B? Aqui a gente tem que ir para as origens. Se eu selecionei todos, o arquivo é oculto, mas eu estou vendo. Eu selecionei. O arquivo é para somente ler, mas eu estou vendo, eu selecionei. Se eu mandar apagar, vai apagar o quê? Desculpem. Minha alergia hoje está difícil. Se eu conseguir selecionar tudo, eu vou apagar tudo. Não tem pegadinha. Ah, porque tá o arquivo e a pasta junto. Vai junto. Ah, esse arquivo estava oculto. Selecionou o arquivo oculto? Ele deu para ver? Você selecionou? Ele vai junto. Ah, mas aquele arquivo é somente leitura. Será que eu não tenho permissão? Não, se você foi só nas propriedades ali e botou somente leitura, tá mandando apagar, ele vai junto também. Então, realmente, a resposta certa é a alternativa aí. A VUNESP ela vai te testar. Ela tá nessa paixão com essa lixeira de, caramba, eu vou tentar aqui criar uma situação prática diferente, né, e vou ver se o arquivo vai para a lixeira ou não. Ele vai testar isso de você. E tem mais uma outra questão que eu coloquei para que eu mesmo não esquecesse de falar algo muito interessante sobre a lixeira. É uma paixão recente da VUNESP também, né? Você saber quais dispositivos têm lixeira e quais dispositivos não têm, né? Tá aí, ó. Um usuário de um computador com Windows tem acesso aos seguintes arquivos. Tem arquivo que está no pendrive, tem arquivo no HD interno, tem arquivo no HD externo e tem arquivo no HD de outro computador ligado na rede. E aí a banca está te perguntando quais são os arquivos que não têm lixeira.
Essa foi uma abordagem bem nova, inclusive em 2018, quando caiu essa questão. Caramba, a banca começou a perguntar quais dispositivos têm lixeira e quais dispositivos não têm. Né? E aí eu trago a questão já para trazer o gabarito. Qual é a regra do Windows? O Windows é o seguinte, o seu disco rígido interno, ele tem lixeira. HD externo, cara, isso varia de fabricante para fabricante, tá? Mas, em regra, um dispositivo externo, um HD externo, quando ele pluga no Windows, o Windows ele pode reconhecer ele como um pendrive, né? Ou ele consegue reconhecer como um HD externo. Quando o Windows reconhece aquele dispositivo com HD externo, esse dispositivo ele tem lixeira, tá? Pendrive, via de regra, pendrive, ele não tem lixeira, tá? Então, se você entrar no pendrive, né? Colocar o pendrive dentro do computador e você apagar o arquivo do pendrive, via de regra, ele não tem lixeira. Esse arquivo ele é perdido de uma vez. Isso quer dizer que você não vai ter a opção de enviar o arquivo para a lixeira. Dentro do pendrive, mandou apagar, você vai excluir o arquivo. E por fim, se você está acessando um disco em um computador ligado em rede, você não vai ter lixeira para ele. Se você está acessando um disco em rede e você mandar apagar um arquivo que está lá na rede, você não vai ter a possibilidade de mandar aquele arquivo para a lixeira. Você só vai apagar aquele arquivo definitivo. Tá? Então essa é uma informação interessante, porque quais arquivos que não terão lixeira se você mandar apagar? Aqueles que estiverem no pendrive e aqueles que estiverem em algum outro computador ligado em rede. Tudo bem? Informação interessante? Então com isso eu fecho esse nosso vídeo aqui que estava falando sobre a lixeira, mas a gente tem muito mais de Windows para falar nos vídeos seguintes. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.